Faltando uma semana para o segundo turno das eleições para presidente, a disputa pelo voto dos eleitores, principalmente dos indecisos, promete se intensificar até a véspera do dia 30, dia da eleição. Para analisar essa questão, nós conversamos agora com o Kennedy Alencar, que é jornalista e colunista do portal UOL. Olá, Kennedy, tudo bem? Prazer falar contigo. Seja bem-vindo de volta aqui ao Revista Brasil TVT. Olá, Cosmo. Prazer falar com você, falar com a Ana, com quem está nos assistindo. Kennedy, esta semana que antecedeu, a semana que é a semana decisiva aí para a eleição presidente da República no segundo turno, muitas movimentações. Eu queria que você fizesse uma análise para a gente dessa semana que passou aí em torno das duas candidaturas. Cosmo, eu achei importante o Tribunal Superior Eleitoral tomar uma medida para apertar o combate às fake news e agilizar o combate às fake news nas redes sociais e em relação a um veículo de comunicação específico, que é a Jovem Pan, que vem sendo desde sempre uma empresa de difusão de fake news. Não é uma empresa jornalística, há jornalistas sérios que trabalham na Jovem Pan, mas de modo geral é uma empresa que negou a pandemia, defendia medicamento que não tinha efeito, e ela faz muito mal para o debate público brasileiro. Ela incita ódio no debate público brasileiro. Ela é um instrumento da extrema-direita e especificamente do bolsonarismo. Então é uma semana que eu acho que o TSE tomou uma medida em face do que a gente viu em 2018 e está vendo agora. A máquina de fake news do Bolsonaro é algo impressionante. Isso, para mim, foi o mais importante da semana. Mostra uma disposição de vigilância do TSE. Vamos ver se eles vão confirmar isso na última semana e julgar com emergência os pedidos. Não ficar enrolando para julgar os pedidos que chegam lá. Pedidos de direito de resposta e pedidos também de retirada de conteúdo mentiroso e de fake news. Eu acho isso fundamental. Outro ponto importante foram os comícios do Lula, as viagens do Lula recentes, em campos de batalha no Sudeste, esteve no Rio de Janeiro, esteve em Minas Gerais, na outra semana passou pelo Nordeste. O Lula está fazendo uma campanha importante do ponto de vista dele, que é defender os votos que tem no Nordeste e tentar ampliar e tentar reduzir a diferença no Sudeste. De fato, a última pesquisa da Datafolha mostrou uma liderança do presidente Jair Bolsonaro no Sudeste, e o presidente Lula precisa diminuir essa diferença, tentar empatar, tentar conquistar terreno para vencer a eleição com tranquilidade. E, Kennedy, você já trouxe essa questão do TSE, da celeridade dos processos de fake news, e acontece que a ministra que tinha dado o direito de resposta a Lula na Jovem Pan, que você mencionou, ela retirou o direito, as inserções, o direito de inserções de Lula na mesma proporção. Que tipo de avaliação a gente pode fazer sobre essa ação da ministra de dar, depois retirar o direito de resposta, e também em relação a esse meio de comunicação que a gente sabe faz toda uma publicidade bolsonarista, como é a Jovem Pan? Você disse, há jornalistas respeitosos lá dentro, mas há também uma linha editorial que segue essa publicidade bolsonarista já há muito tempo. Ana, eu acho que a ministra errou, e o recuo dela é um erro, e acho que ela sentiu a pressão dessa campanha falsa de que havia uma censura contra a Jovem Pan. Nenhuma censura contra a Jovem Pan, e ela sentiu esse tipo de pressão, e para tentar demonstrar algum tipo de equilíbrio, jogou para o plenário da Corte. Espero que o plenário decida isso, tenha decidido isso com a maior rapidez. Espero que quando esse programa tenha ido ao ar, já tenha sido tomada uma medida, se não que tome da maneira mais célere possível. A gente viu ao longo da semana um fato que eu acho importante, que está inserido nesse contexto, que está em disputa no judiciário, que foi a decisão do ministro, presidente do TSE, ministro do STF, Alexandre de Moraes, em relação àquele episódio do pintou um clima com as meninas venezuelanas de 13 e 14 anos de idade. Eu acho que é preciso que a justiça permita que o PT e que os aliados do PT, os apoiadores do PT, façam a divulgação desse vídeo sem restrição nas redes sociais, desde que mostrando exatamente o que o presidente disse. Não precisa carregar nas tintas, não precisa colocar nada, basta colocar o que o presidente da República falou, porque ele, no começo da semana, ele fez um suposto pedido de desculpas ao lado da primeira-dama e da representante da
da oposição venezuelana no Brasil, que ele chama de embaixadora, mas é uma embaixadora fake, ela não é, embaixadora. Ele fez um pedido de desculpas que a imprensa retratou. Olha, o Bolsonaro pediu desculpas. Eu disse que a imprensa errava ao tratar aquilo como um pedido de desculpas real e ajudava o Bolsonaro. Primeiro que um homem de 67 anos dizer que pintou um clima ao ver meninas de 13, 14 anos, aquilo tem cunho pedófilo. Está muito claro para mim, não há como negar. Depois, ele faz uma insinuação de que havia exploração sexual infantil na casa, na periferia de Brasília, no dia que ele de moto visitou essa casa. Isso é uma mentira, né? Então é difamatório. Ele também é preconceituoso quando ele fala que meninas que estavam se arrumando com 13, 14, 15 anos no sábado, meninas pobres, estavam se arrumando para quê? E ele disse em outro podcast, ganhar a vida. Porque para o Bolsonaro, se as pobres se arrumam, elas são prostitutas, são putas. Ou seja, é preconceituoso. Portanto, a gente tem um presidente machista, tem um presidente difamador e um presidente que deu uma declaração de cunho pedófilo, sim. E isso é importante que seja debatido no debate público, entendeu? Seja parte do debate público brasileiro, porque o Bolsonaro nivela o nível por baixo. A gente não precisa nivelar o nível por baixo, basta mostrar o que o próprio Bolsonaro diz a respeito das mulheres, a respeito dos pobres, a respeito dos homossexuais, a respeito dos negros, a respeito da sociedade brasileira como um todo. Para ficar muito claro que impedir a reeleição do Bolsonaro é a tarefa civilizatória da nossa geração. Cosmo e Ana. Ô, Kennedy, você trouxe um detalhe muito importante. Ninguém inventou esta fala, não foi criada, não foi fake news, não foi deep fake, não foi... Foi declaração dada, saindo da voz do presidente Jair Bolsonaro em uma entrevista a um podcast. Então, que fique bem claro, quem falou foi ele. Então, não é porque que não possa ser veiculado e divulgado, como você bem falou, sem tintas, mas na sua íntegra. Agora, eu quero te ouvir, Kennedy, sobre uma decisão da Justiça Eleitoral, né, orientando as prefeituras em todo o Brasil a liberar, a intensificar a questão do transporte público para votação no dia 30, para que as pessoas tenham o direito, né, da sua civilidade de votar e fortalecer a democracia. Mas, trazendo aqui para São Paulo, o prefeito da capital, ao que tudo indica, não vai cumprir essa orientação. Eu queria te ouvir sobre essa questão. É uma vergonha, é uma linha auxiliar do bolsonarismo. É inaceitável que na maior cidade do país, esse prefeito que herdou a prefeitura do Bruno Covas se comporte como uma linha auxiliar do obscurantismo, né? Você estava falando aí o direito das pessoas votarem. Vou lembrar que o voto no Brasil ele é obrigatório. Ele não é um direito que você exerce se você não quiser exercer, está tudo bem. Você recebe multa, você é impedido de disputar concursos públicos. É mais do que justo, sobretudo para a população mais pobre, haja uma facilitação para que ela vá votar, né? A Justiça Eleitoral entendeu, tem previsão legal para tanto. É um absurdo que o prefeito da maior capital do país tome uma atitude nesse sentido. Ele está tentando ajudar o Bolsonaro, porque ele avalia que a abstenção dos mais pobres, né, que é maior entre os mais pobres, prejudica o ex-presidente Lula. É jogo sujo, né? É jogo covarde de uma figura despreparada para ser prefeita de São Paulo, né? São Paulo não merecia ter uma figura tão pequena, tão mesquinha na condução dos seus destinos. Eu acho deplorável. Diz muito sobre quem é o prefeito, né? Diz muito sobre ele, essa figura pequena que é o Ricardo Nunes. Para Kennedy, voltando àquele assunto de basta usar o que o Bolsonaro diz para entendê-lo e para entender qual que é os objetivos dele e do governo dele, foram divulgados nessa semana, foram rememoriados declarações que ele fez sobre o ditador paraguaio Alfredo Stroessner, né? Que ele elogia o ditador, um ditador que inclusive tem casos de pedofilia, envolvido em casos de pedofilia, e é notório e claro sempre o que Bolsonaro coloca, que é fã de uma das figuras que ele tem que ele é fã, né, que ele tem como ídolo, é o Brilhante Ustra, que foi um dos militares que foi condenado por tortura no período da ditadura militar, período esse também que Bolsonaro já falou diversas vezes que não teve assassinatos, que não teve os grandes crimes do Estado contra a população que houveram. Qual que é o peso disso? O que a gente pode levar dessas falas de Bolsonaro para esse momento de agora? Ana, o Bolsonaro é um candidato a ditador, né? As pessoas falam autocrata, a gente tem que traduzir o que é autocrata. É um candidato a ditador.
Está muito claro que ele quer transformar o Brasil numa ditadura. Ele é defensor da ditadura militar de 64 e o Brilhante Ustra foi um dos principais torturadores, se não o principal torturador dos porões de 64. Então, o Bolsonaro, ele defende torturadores. O Alfredo Stroessner, ditador do Paraguai, esteve envolvido em casos de pedofilia. Tratar desses casos, né, é sempre delicado você, numa campanha eleitoral, entrar num debate desse tipo. No entanto, nós temos um presidente da República que diz que é defensor da família, dos valores cristãos, né? Ao mesmo tempo, ele mostra admiração por um ditador pedófilo, né? Ao mesmo tempo, ele dá uma declaração de cunho pedófilo. Portanto, aí há interesse público. O limite para você entrar num assunto delicado numa democracia é o interesse público, né? E tratar isso com seriedade. A gente não precisa carregar nas tintas. Basta mostrar o discurso de elogio do Bolsonaro ao Alfredo Stroessner. Basta mostrar o voto que ele dedicou a favor do impeachment da Dilma, homenageando o Brilhante Ustra, um torturador, sabendo que a Dilma havia sido torturada. Isso é de gente cruel, isso não é de cristão. Portanto, esse debate precisa ser feito na medida do interesse público. Então, um debate duro sobre um tema delicado, se há interesse público, ele precisa ser feito. A gente tem que traçar uma linha divisória entre isso e o que é fake news, o que é mentira pura, né? O Bolsonaro dizer, e a campanha dele dizer, que o Lula vai criar banheiro unissex nas escolas é mentira deslavada. É a nova mamadeira de piroca que eles inventaram em 2018 para combater o Haddad e o PT. Isso é mentira. Isso é fake news. Portanto, a imprensa tem um papel fundamental. Ela não pode fazer falsa equivalência, né? Não pode chegar num debate e falar quais são os compromissos das duas campanhas em relação ao combate à fake news. Tem uma campanha que faz fake news o tempo inteiro, tem outra que não. Qual é o compromisso dos dois candidatos em relação ao Supremo Tribunal Federal? Vocês não vão aumentar o número de ministros? Ora, o PT governou durante 8 anos com o Lula, 6 com a Dilma. Aumentou o número de ministros do Supremo? O Lula teve um habeas corpus dele negado e foi para a cadeia, e negado por ministro que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal. Aí você faz essa pergunta para os dois, você está normalizando, você está fazendo uma falsa equivalência. Quem tem que responder se quer empacotar o Supremo, se quer aumentar o número de cadeiras, se quer invadir a prerrogativa de um outro poder, é o Bolsonaro, não é o Lula. O Lula já mostrou já provou, não fez e não fará agora. O Lula é um democrata. Então a gente tem que ter isso muito claro na hora de fazer esse debate, diferenciar o que é fake news do que é um assunto delicado, sim, mas discutido sob o prisma do interesse público. Para mim, essa é a linha de corte e é preciso impedir a reeleição do Bolsonaro, sim, porque e a imprensa tem que ter muito claro isso, porque ela vai ser a primeira vítima, né? Ela ficou normalizando o Bolsonaro em 2018 e ainda passa pano. Falei que ele se desculpou no caso das meninas venezuelanas. Se desculpou uma ova, né? Ele disse, se as minhas palavras foram mal entendidas, porque elas foram tiradas do contexto, criaram constrangimentos, eu peço desculpa. Isso não é pedido de desculpa, não. Né? E a imprensa tem que ter muito claro o papel dela, porque falta uma semana para a eleição. O que está em jogo é a democracia brasileira. Que país a gente vai ser a partir de 30 de outubro, Cosmiana? Ô Kennedy, e essa última tua colocação a respeito da imprensa de alguns colegas nossos, que fique bem claro, que tem que ter noção exatamente de que o quanto a nossa imprensa, né, de forma geral, né, e colegas não se dão conta disso, lá atrás passaram por isso e parece que tá tudo bem, né? E não se deu conta do que foi lá atrás esses 4 anos. Mas eu quero te ouvir agora. Oi. Só um minutinho, assim. Você viu o editorial do jornal O Globo criticando o Sérgio Moro porque ele foi ser papagaio de pirata e auxiliar do Bolsonaro no debate do UOL, da Folha da Banca e da Agricultura? Eu estou querendo saber o editorial do Globo também, fazendo uma autocrítica sobre o apoio que deu ao Moro o tempo inteiro. Né? Que o Merval Pereira faça uma autocrítica sobre as colunas e os comentários que ele fez, que não diga que está provado que o Moro é linha auxiliar do Bolsonaro, né? A Rosângela Moro estava certa quando ela disse que quando olhava para o Moro e para o Bolsonaro via uma coisa só, né? O lavajatismo e o bolsonarismo, eles são irmãos da extrema-direita brasileira. A imprensa tem que ter isso muito claro. Eu estou aguardando a autocrítica do Globo, do Merval, em relação ao que falaram no passado. É importante, né? É importante que digam, já que cobram tanto o PT, né? E ficaram arrotando moralismo. São moralistas sem moral, né? O Moro é um moralista sem moral. Perfeito. Kennedy, rapidinho, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria te ouvir agora, esta última semana decisiva, a disputa voto a voto, a tua avaliação, te ouvir sobre essa questão. Lula precisa falar muito para a juventude, para as mulheres e para o Nordeste.
né? Esses 3 segmentos do eleitorado são segmentos nos quais ele é mais forte, ele tem que reforçar a votação dele e manter terreno ali. E fazer a batalha em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Sudeste. E ir bem no debate da TV Globo na próxima sexta-feira, né? Isso é que o Lula precisa fazer. Da parte de vista do Bolsonaro, a gente pode esperar o quê? Aquela máquina de chegada de fake news, uma tentativa de trapacear na eleição, como ele tem feito, tem cometido um estelionato eleitoral, usando os instrumentos do Estado como nunca foram usados antes, né? Essa coisa de um auxílio que termina em dezembro, agora a notícia de que o Paulo Guedes não quer dar a correção para salário mínimo, que influencia, sim, as pensões que são pagas para os aposentados. Portanto, eu acho que é ter disposição, e da parte nossa aí na imprensa, é estar vigilante contra essa máquina de desinformação. O Bolsonaro tem um ecossistema de desinformação e ele coloca em risco a integridade da nossa democracia, do nosso sistema eleitoral. A gente tem que estar atento para isso. É papel da imprensa, né? Tratar os dois lados com dois ladismo agora, como se fossem dois lados da mesma moeda, é falsa equivalência e é contribuir para o arbítrio, é contribuir para um candidato a ditador tentar virar o jogo. Acho que não vai conseguir, acho que será um placar apertado, né? Mas a gente tem que acompanhar, porque de fato as pesquisas mostram uma diminuição na diferença. O Lula é líder, mas há uma diminuição da diferença em relação ao Bolsonaro, Cosmiano. Inclusive, Kennedy, aquele editorial lá atrás de que a escolha era tão difícil, se mostrou que não era tão difícil assim, não é? Nunca foi tão difícil, né? Não era difícil em 2018 e não é difícil em 2002. É verdade. E essa última semana, então, intensificar a atenção desse momento, porque vai ser fortes emoções daqui até o dia 30. Então, a gente conversou com o Kennedy Alencar, que é jornalista e colunista do portal UOL. Kennedy, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação conosco no Revista Brasil. Ana, eu que agradeço a você, ao pessoal do Revista Brasil, ao Cosmo, um abraço para todo mundo e até a vitória. Abraço, Kennedy. Abraço.